Oi, turma, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula de patologia. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial, as lesões elementares da pele, tá? A gente viu um pouquinho na introdução da patologia, um pouquinho sobre lesões, e hoje a gente vai falar de lesões que acometem especificamente a nossa pele. Essas lesões elementares é um ramo de estudo da dermatologia muito importante, tá? E vocês que são da estética precisam entender esses conceitos, precisam entender essas lesões para a gente seguir para os próximos passos, que são as doenças que acometem a nossa pele. Então vamos lá. O que são essas lesões elementares? São modificações da pele determinadas por algumas causas: processos inflamatórios, degenerativos, circulatórios, neoplásicos, alguns distúrbios metabólicos ou por até mesmo defeitos de formação. Essas lesões elas são externas, elas acometem a pele, então elas são fáceis de serem visualizadas no exame clínico e a principal forma de avaliação é por uma inspeção e pela palpação, tá? Então o exame físico feito por um médico dermatologista, vocês não vão diagnosticar nada, vocês apenas vão ter um olho clínico para instruir que aquele paciente, que aquele cliente vá procurar um atendimento médico, no caso, um atendimento dermatológico, tá? Se vocês verem alguma coisa desse tipo, vocês não vão atender aquele paciente, né, e vão mandar ele para um atendimento. Então, como é que esse exame clínico ele é realizado pelo dermatologista? Então, primeiro um histórico breve, a duração, a velocidade de início, a localização, a distribuição, os sintomas, a história familiar, ou seja, se tem um histórico de hereditariedade, de genética, alergia ao consumo de algum alimento, tá? Se fez algum tratamento prévio e algumas perguntas gerais. Olha, há quanto tempo está presente? Qual foi a evolução? Quando começou? Como começou? Tinha a aparência da lesão, ela se alterou ao longo do tempo, né? Você tem algum outro sintoma? Tá? Coça, dói, tá sensível? Aí o médico vai avaliando para ver se tem febre, se tem uma causa infecciosa, se tem uma causa alérgica. Então, assim que são feitas as investigações nesse exame dermatológico, né? O exame clínico ele é baseado numa inspeção, ele é sempre feito num ambiente iluminado, com uma lupa, se for necessário. Então, o dermatologista ele coloca essa lupa 1 a 2 metros, né? E depois com a lupa para observar aquela lesão, tá? Outra forma é a palpação, né? Então a gente faz um pinçamento, né? O dermatologista ele faz um pinçamento digital para ver a consistência, a espessura daquela pele, se ela está íntegra, se é só a lesão ou se tem uma lesão mais profunda, tá? Um edema, por exemplo. E um exame muito comum é a digitopressão ou a vitropressão, no qual o médico ele pressiona com os dedos a região que está com a lesão e ele consegue identificar e também diferenciar essa lesão. A gente vai ver hoje que algumas das lesões elas têm características diferentes. Muitas delas somem com a digitopressão, ou seja, na hora que aperta, tira o dedo, a pele volta ao normal, ou muitas vezes aperta e a pele fica, né, com a protuberância. Então, por isso que consegue sim se diferenciar os tipos de lesões, tá? Outra forma é a compressão, né, que permite avaliar a presença de edema pela depressão e permite verificar o dermografismo, que no caso são as lesões na pele. Tá? O que vai se observar nesse exame? A característica, o tamanho, a forma, a quantidade, a distribuição e a cor dessas lesões, que é o que a gente vai ver agora. As lesões elas possuem formas diferentes, então forma anular, em forma de anel, arciforme em arco, corimbiforme em forma de corimba. Eu fui pesquisar porque realmente essa palavra não é muito comum da nossa língua, mas é como se fosse cheio de bolinhas, tá? Girata em forma de giros, lenticular, as lesões têm forma de lentilha, numular em forma de moeda, circinada em forma de círculo. Observem que esse círculo ele é bem delimitado. Policíclica, então são anéis entrelaçados, né? Um anel próximo ao outro. Discoide em forma de disco,
serpinginosa em forma de serpente. Aqui a gente tem o famoso bicho de pé, bicho geográfico, tá? Gotada em gotas, linear em linhas, zosteriforme, então consoante a um trajeto de um nervo, então aqui próximo passa um nervo e as lesões elas estão consoantes a esse nervo, figurada em forma de uma figura, pontuada em forma de pontos. E além da gente avaliar as formas das lesões, a gente também avalia onde elas se encontram. Então, no caso, a sede dessa lesão. É uma sede universal, no qual há o comprometimento do corpo todo, incluindo também o couro cabeludo? Uma sede localizada, né? Então, em uma região específica, né? Então, aqui próximo ao cotovelo. Generalizada, então as lesões elas estão atingindo várias regiões cutâneas, tá? Então, aqui a gente tem costas, braço, tá? E a distribuição dessas lesões? É uma lesão isolada, uma lesão agrupada, várias lesões, né? Algumas são assimétricas, segmentar, unilateral, então apenas de um lado do corpo, bilateral dos dois lados, confluente, né, que tende a se unir a outras lesões, disseminada, espalhada pelo corpo todo. Então, isso também é avaliado. O limite da lesão, se ela tem um limite pré-estabelecido, nítido, discreto, inexistente, você não consegue ver onde começa, onde termina a outra lesão. E se tem alteração da cor, é uma alteração apenas do pigmento, né? Tá mais claro, mais escuro, ou tem uma alteração de coloração amarela, vermelha, arroxeada. Fazendo um adendo à nossa pandemia atual, um dos principais sintomas é a falta de ar, né? E eles observam muito, né, algum comprometimento de oxigenação pela cianose nas pontas dos dedos, né, quando falta oxigênio nas extremidades. Vamos começar agora então a ver a classificação das lesões. As lesões, o estudo das lesões elementares, né, ele é classificado de acordo com a sua característica, se ela é primária ou se ela é secundária. Dentro das lesões elementares primárias e secundárias, a gente ainda tem outras classificações. Mas por que primária? Por que secundária? Bom, primários são as lesões que aparecem em primeira oportunidade. E as lesões secundárias são aquelas que são provenientes de uma lesão primária, tá? As lesões elementares primárias, elas estão divididas em planas, sólidas ou líquidas. As planas, a gente observa uma modificação na coloração da pele, mas elas não apresentam nenhum relevo ou alteração da consistência. A gente tem as máculas ou as manchas, né, que são essas modificações na coloração, e a gente tem dois tipos de acordo com a origem. Máculas ou manchas que são vasculossanguíneas, tá, que apresentam vasodilatação, vasoconstrição, congestão, extravasamento de sangue, neoformação vascular, e aqui a gente tem essas lesões: eritema, telangiectasia, púrpura, mancha angiomatosa, mancha anêmica, ou a gente tem as pigmentares, que aí vai ter o aumento ou a diminuição ou a ausência do pigmento da pele. Então, por fatores endógenos, como alteração da bilirrubina, ou fatores exógenos, no caso, uma tatuagem. Daqui a gente tem dois exemplos, a leucodermia e a hipercromia. Olha só, então o que é uma vasodilatação? Aumento do diâmetro dos vasos, vasoconstrição, diminuição do diâmetro, uma congestão, aumento do volume de sangue e o extravasamento, a saída de sangue da pele. Vamos então começar vendo o eritema. O eritema são essas manchas vermelhas, né? E detalhe, ela desaparece com a dígito ou vitopressão. Então, na hora que o dermatologista ele aperta, né, igual o que eu mostrei anteriormente, essa mancha ela vai sumir, tá? São padrões variados, pode ser cianótico ou pode ser rubro, né, ou exantemático. Então, olha, essa característica de um eritema. Normalmente ele pode coçar, tá? Pode dar uma coceira excessiva. Próximo, telangiectasia. Eu tô cheia de telangiectasia no meu rosto, né? Eu tenho aqui embaixo do nariz, né? Aqui ao redor do nariz também.
E são essas veias, né? É uma dilatação vascular. Então, olha, uma neoformação. Então, fica assim, tá vendo? Na região nasal, tá? Pode ter nas pernas. Eu tenho também um pouco na coxa, na minha panturrilha. São lineares, sinuosas, estelares ou puntiformes, tá? Essa daqui na face, ela está muito relacionada à rosácea. Então, quem tem rosácea costuma ter muito essa telangiectasia, né? Essas veinhas aparentes. A púrpura são essas manchas vermelho-violáceas. Diferente do eritema, ela não desaparece com a dígito e a vitropressão, tá? O sangue extravasa, né? Fica visível e apresenta equimoses ou petequias. Também as bolinhas são menores, tá vendo? A mancha angiomatosa é uma mancha normalmente que fica nos bebês, né? Então o bebezinho ele acaba se desenvolvendo com essa mancha. E ela regride quase que totalmente com a dígito ou com a vitropressão. É decorrente de uma neoformação vascular, então normalmente na região da face. Já a mancha anêmica, agora a gente começa a ver as lesões pigmentares. A mancha anêmica são essas manchas com diminuição da coloração da pele, tá? Normalmente manchas brancas e bem delimitadas. A leucodermia são manchas brancas também, entretanto, mais espaçadas e menores. Tá? Podem estar associadas à pitiríase alba ou até mesmo ao vitiligo. Já a hipercromia, né? Hiper muito, então aumento da coloração, aumento do depósito, e ela pode ser tanto generalizada como, né, em um localizada, tá? Especificamente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, doença de Addison, vendo a pessoa tem manchas aqui na região da boca, nas costas, nos cotovelos. A porfiria, então, olha, manchas na região da face. Pelagra, então a pessoa já está com manchas quase que no corpo todo. A síndrome de Cushing, que a gente tem mancha aqui nessa região malar, tá? O eritema pigmentar fixo na mão. Cloasma, a gente vai ter próxima aula especificamente sobre as manchas hiper e hipo, tá? Acantose na região das axilas. E agora a gente entra nas lesões elementares primárias sólidas, né? Então, as sólidas, elas são decorrência de processos inflamatórios, neoformações, né? Ou depósitos anômalos de pele, né? Que provém da elevação, que promovem a elevação da superfície da pele. Começando com a pápula, agora a gente já vê uma elevação, né? Nas anteriores, a gente via, né? Sim, eram lisas, agora a gente já vê uma elevação. A pápula são essas lesões que podem estar ou na epiderme, ou na derme, ou em ambas, tá? Elas são menores que 1 centímetro de diâmetro, bem pequenininhas. Já a placa, elas são maiores, elas têm por volta mais do que 1 centímetro de diâmetro, né? Elas muitas vezes são bem delimitadas e pode ser constituída de várias pápulas, então várias pápulas juntas formando uma placa maior. Urtiga ou urtica, tá? O nome dessa lesão ela é devido à planta, né? Então, muitas pessoas quando entravam em contato com certas plantas começavam a ter coceira, né? Ficavam com bolinhas. Então é por isso que daí que vem o nome, tá? E ela tem essas lesões bem pequenininhas, né? Que coçam, normalmente a famosa urticária, né? Então são lesões que coçam muito e muitas vezes tem um infiltrado celular. Quando coçam, elas têm ali no interior uma secreção. O nódulo, né? É esse infiltrado sólido. Aqui dentro pode conter secreção, pode ter pus, tá? É muito visível e palpável, né? Com exceção desse daqui, do queratoacantoma, né? Que aqui a gente é mais palpável, né? Muitas vezes do que visível.
A vegetação, aqui são lesões que mais características também do HPV, lesão verrucosa, tá? Então, elas têm uma superfície totalmente irregular, esbranquiçada, né? E ocasionalmente elas sangram, tá? Então, aqui a gente tem até uma cicatriz nessa lesão, provavelmente ela sangrou e é chamado de vegetação ou verrucosidade, lesão verrucosa. E agora a gente entra nas lesões elementares primárias líquidas. Característica, tem o seu conteúdo muitas vezes que saem, né? Serosidade, sangue ou até mesmo o pus. Começando com as vesículas, né? São pequenas cavidades localizadas intraepidermicamente, né? Então, também com conteúdo e bolinhas bem pequenininhas. Normalmente, elas podem ter água no seu interior, tá? A gente tem a cristalina, que tem essa aparência cheia, né, de água, parece, a rubra, mais vermelha, e a pustulosa, que tem pus. A bolha, tá? As bolhas são lesões maior que 1 centímetro, que são situadas ou na epiderme ou na derme. A gente tem várias causas para as bolhas, tá? Pode ser tanto uma bolha d'água, pode ser uma bolha causada por alguma queimadura, ou até mesmo uma bolha causada pela herpes. A herpes simples causa essas bolhas aqui na região da face, da boca, da narina, tá? Quando a gente fala também do pênfigo, né, que são essas bolhas que aparecem aí todas juntinhas. Quando uma bolha é provocada por queimadura, a gente pode também chamá-la de flictena. Pústula, né? As pústulas, elas não têm um formato tão delimitado como as bolhas, tá? Tem um conteúdo purulento, então tem pus ali dentro, e ela pode ser também relacionada à acne, ao impetigo, a lesão que a gente vai ver também. O abscesso, né? O abscesso é esse nódulo bem grande aqui, né? Que provavelmente tem pus, né? Causado por uma infecção. Normalmente esses abscessos é necessário você fazer uma biópsia, né? Retirar o seu interior para fazer uma análise, para ver o que tem que fazer, se precisa fazer cirurgia para retirada. Então aqui a gente tem um abscesso, provavelmente nessa região é causado por um dente que esteja inflamado, né, infeccionado, ou mesmo alguma picada de algum inseto. Aqui atrás da orelha, algum problema otológico, né? Aqui também relacionado a algum problema nos dentes, tá? Problema ósseo. E o cisto, né? O cisto, na verdade, ele é um nódulo, tá? Revestido por epitélio. Normalmente eles são solitários, aparecem em pequeno número, né? E eles ficam em locais específicos. Então, quem tem cisto ósseo, né, normalmente apresenta esse cisto na região do punho, né, na região do tornozelo. Então, apresenta esse cisto, muitas vezes é dolorido, né? O cisto mamário também precisa ser avaliado. Hematoma. Hematoma é a coleção sanguínea, localizado na derme ou no tecido subcutâneo, tá? E fica restrito ao local do trauma. Então, a batida, aqui o prensamento do dedo, né? Muitas vezes na porta. E as lesões elementares secundárias são lesões que são provenientes de uma lesão primária, tá? Elas possuem alteração da espessura, da consistência e são produzidas também pela perda de substância. Então, vamos começar com as lesões elementares secundárias por alteração da espessura. A gente tem queratose, liquinificação, edema, esclerose, atrofia e a cicatriz. A queratose é esse espessamento da camada córnea, tá? Então, a camada ela fica endurecida, esbranquiçada, amarelada, pardacenta, né? Pode assumir um aspecto de verrucosidade. Então, por exemplo, essas costas aqui parecem até verrugas, mas na verdade é a queratose, tá?
Eu, particularmente, tenho muita aflição disso aqui, gente. Nossa, me dá muita aflição. Eu tenho aflição dessas estruturas próximas, assim. Muita aflição. A liquinificação é o espessamento da pele, né, com acentuação dos sulcos ou do quadriculado anormal. Pode apresentar uma alteração na cor da pele, pode ser proveniente da dermatite atópica. O edema é quando ocorre o extravasamento do líquido da derme ou da hipoderme, né, para a região mais superior, causando esse inchaço, né, e um aumento do tamanho. Então, olha só, um pé aqui bem inchado, bem edemaciado. Já a esclerose, né, a esclerose são as famosas cicatrizes, né? Então, pode ser uma cicatriz hipertrófica. A gente também vai ter cicatriz, né? Mas a esclerose pode ser essa cicatriz hipertrófica. Normalmente, a região ela fica esclerótica, né? Parece lisa, brilhante, né? E sempre uma região endurecida. Já a atrofia, né? Quando a gente fala de atrofia, a gente tem uma região que a gente não sente, a gente não consegue sentir a palpação, né? E tem um enrugamento dessa região e pode ser devido a um processo inflamatório e infeccioso. E a cicatriz agora, de fato, é essa lesão brilhante, né? Que destrói todas as células morrem, são substituídas por outras células. Elas podem ser planas, deprimidas ou elevadas. E agora, as lesões elementares secundárias por alterações produzidas por perda de substância, começando pela erosão ou exulceração. Agora, gente, as imagens começam a ficar um pouquinho mais fortes, tá? A gente vai ter algumas imagens sangrando, com pus, com a pele saindo, então vamos aí, né? Vamos ficar firme agora. Então, essas lesões erosivas ou a exulceração, a gente tem uma perda da epiderme, tá? E possivelmente vai deixar uma cicatriz. Então, são essas lesões irregulares, né? Aqui a gente vê que a pele está saindo. A úlcera é quando a gente tem uma perda da epiderme e da derme e pode, inclusive, chegar até a hipoderme, as regiões mais internas. Aqui a gente tem um ciclo, né? Olha, o grau 1, grau 2, já começou a abrir a ferida. O grau 3, olha só, a gente já tá vendo o músculo aqui da região, né? Tá tão profunda. E o grau 4 aqui, ela já tá se curando, né? Então, se curando com um pouco de pus. A lesão diminuiu de tamanho, entretanto, ainda apresenta o pus. E a úlcera, ela pode ser devido a algumas outras doenças, ou também a pessoa ficar ali, né, muito tempo deitada. A crosta, né, crosta como o próprio nome já diz, né, forma essa crosta vermelha esbranquiçada com pus, né, em que tem a perda de tecido, e pode ser devido a algumas doenças, como o impetigo, o pênfigo, né, e formam essas bolhas que descamam. Escamas, né, as escamas são quando parte da massa laminar, pelo acúmulo de queratinócitos, começa a se soltar da pele, então começa a ter uma escamação, daí que vem o nome, tá? Fissura é quando se forma uma fenda na pele, né? E pode ser em decorrência de algumas doenças, como eczema, né? Falta de hidratação da pele. E agora, de fato, a escara, né? Quando a gente fala de úlcera, a gente está falando do estágio inicial. Quando essa úlcera ela piora, né? A gente fala da escara quando ela é devido ao fato da pessoa ter ficado muito tempo deitada, tá? Então aqui ela pode evoluir para uma ulceração também. Vejam como já está totalmente comprometido. A única forma de tratamento dessa lesão aqui, gente, é cobrir, né, e evitar que a pessoa tenha contato com alguma coisa contaminada, para evitar que bactérias se instalem nessa região. E a fístula é um pertuito da pele, ou seja, um aumento da pele com borda fibrótica, tá? E
que onde tem a drenagem de um material supurativo e necrótico, né? Então aqui já tem a morte, aqui na região do tornozelo e aqui na região anal, uma fissura, uma fístula anal. E era isso, gente. Vocês vão conseguir ligar essas lesões quando a gente estiver vendo doenças em específico. Aqui a gente não citou nenhuma doença, a gente só falou mesmo das lesões, especificamente delas, tá? Então é um ramo de estudo muito grande aí da dermatologia. E vocês, lembrando, vocês não vão diagnosticar nada. Vocês apenas vão conseguir olhar e ter um olho clínico para aquilo que vocês estão vendo, para recomendar que o paciente vá a algum serviço de saúde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e até mais.